Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Janaína Souza Paula Oberst e esse é o nosso canal veterinário para conversar com vocês e esclarecer a respeito de exames laboratoriais. Então, se você tá na hora do break, né, do cafezinho, do chazinho, já pega o celular, ativa o sininho e assista aos nossos vídeos para que a gente consiga esclarecer e te ajudar da melhor forma possível. Então, hoje nós vamos falar sobre anemias, tá? Mais especificamente, vamos focar na anemia regenerativa, tá? Não dá pra gente falar de tudo ao mesmo tempo, então vamos falar anemia regenerativa. A regenerativa que tem absoluta não tem, né? Tem hemólise, não tem hemorragia, não tem, né? Tem problema de medula, não tem? Então vamos por partes, ok? Então vamos por partes e vamos falar primeiro da anemia regenerativa, depois a gente fala da regenerativa e depois das nossas policitemias. Então, que nem eu falei no vídeo passado, vamos tentar olhar o nosso hemograma e tentar fracionar ele. Então, eu olhei o nosso hemograma, tá? Eu vou pegar e vou classificar o nosso paciente. Então, é um paciente que tá com uns valores dentro do valor de referência, né? Então, tá com hematócrito, eritrócito, hemoglobina dentro do valor de referência. É um paciente normal, tá? Teoricamente normal, que nem eu falei. A clínica, ela é soberana, tá? Então, você sempre vai avaliar o paciente junto com a clínica, ok? Então, coloquei o paciente na classificação de normal. Ou não, né? Tô com um hematócrito, eritrócito e hemoglobina abaixo do valor de referência. Então, a gente tem o quê? Um paciente anêmico. Então, é nessa parte que a gente vai entrar hoje, tá? Então, que nem eu falei, se ele tem os valores abaixo da nossa referência, então a gente tem um paciente anêmico. Tá, meu Deus, mas ele tá anêmico, Jesus, o que eu faço? Já transfundo o meu paciente, já vamos colocar sangue dentro dele? Não, pera, né? Então vamos verificar se a nossa anemia, ela é regenerativa ou não regenerativa, tá? Primeiro passo para você pensar quando você tem um paciente anêmico. Então eu tenho que colocar a minha cabeça para funcionar e verificar. Que nem eu falei no vídeo passado, da onde que vem as nossas células sanguíneas? Medula óssea, tá? Então, a partir da medula óssea, a gente tem uma célula tronco, que essa célula tronco, ela vai se diferenciar em rubriblasto, depois ela vai se diferenciar em pró-rubrícito, depois ela vai se diferenciar em meta-rubrícito e depois ela vai se diferenciar em um eritrócito maduro, ok? Então, a partir do momento que a gente tem mais basicamente o nosso policromatócito ou reticulócito, é aí que a medula óssea, ela joga essa célula imatura para dentro da corrente circulatória, tá? Ela tenta amadurecer essa célula o mais simples possível ali, né? Para ela se tornar um eritrócito maduro, que nem eu conversei anteriormente. Quanto mais organela, mais núcleo ela tem dentro dela, menos hemoglobina. Então, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais imatura a célula é, menos hemoglobina ela vai ter. Então, não é interessante para a medula óssea jogar essas células imaturas para dentro da corrente circulatória, porque ela não vai desenvolver a função dela de uma forma adequada, tá? Então, quando a gente tem células muito imaturas, é porque o estímulo foi um pouco mais acentuado na medula óssea, fazendo com que ela fale, cara, vou ter que liberar o que eu tenho aqui dentro, né? Vou ter que liberar o meta-rubrícito, vou ter que liberar reticulócito, vou ter que liberar o que eu tenho. E isso é legal, isso é bom, porque isso nos mostra que a medula está responsiva. E é isso que nos torna e que nos traz a anemia regenerativa ou a regenerativa. Então, se a gente tem esses parâmetros que a gente comentou no vídeo anterior, que a gente tem um paciente que ele tem meta-rubrícito, tem corpúsculo de Raujuli, tem policromatófilo, ou, né, reticulócito, tem anisocitose, a gente tem um paciente que ele tá regenerando. Então, a medula dele está funcionando. Ela está jogando células para dentro da corrente circulatória. Se a gente já tem um paciente que ele tá anêmico, mas ele não tem nada, as células estão todas maduras, então quer dizer que a medula dele tá dormindo, descansando, né? Ela tá, tipo, de boa, não recebi estímulo nenhum, ou não quero produzir nada, ou não tenho substrato para produzir nada, né? Então, é isso que a gente vai ver mais pra frente. Então, beleza, vamos lá partir pro nosso laudo. Então, a gente já classificou o nosso paciente com anemia, certo? Então, a partir do momento que a gente classificou esse paciente com anemia, a gente vai para as observações, né? Então, eu vou observar se esse paciente, ele tem
meta-rubristo, eu vou observar se esse paciente ele tem corpúsculo de Raul-Joly, eu vou observar se ele tem anisocitose, eu vou observar se ele tem policromazia no laudo, tá? Então, se ele tem sinais de regeneração, eu posso falar que a nossa medula ela tá respondendo, tá? Só que eu não posso falar se ela é regenerativa ou não ainda, tá? Porque o que me define, o que me dá o que bate o martelo, o que me dá realmente a diretriz do que é uma anemia regenerativa ou arregenerativa é a contagem de reticulócitos. Por quê? Porque assim, tá, eu vou colocar aqui que o nosso paciente ele tem 8% de hematócrito, tá? Ele tem aqui nosso sinal de meta-rubrista, ele tem fatores que me indicam que essa anemia ela é regenerativa, que a medula ela tá respondendo, só que eu não sei o quanto que ela tá respondendo. Vai que ela tá respondendo, mas não o suficiente para cobrir esse hematócrito, porque querendo ou não, eu preciso de 30% para deixar meu paciente dentro do valor de referência, no mínimo. Então, às vezes, a medula ela tá responsiva, mas não o suficiente para regenerar, tá? Então, não o suficiente para classificar minha anemia como regenerativa. Então, eu posso olhar, a princípio, pro hemograma e falar, beleza, a minha medula ela tá falando, ela tá, né, respondendo, mas eu não sei o quanto que ela tá respondendo para suprir a minha demanda de eritrócitos. Então, para isso, a gente precisa fazer um reticulócito. A partir do momento que a gente fez o reticulócito, a nossa contagem de reticulócito vai classificar. É uma anemia regenerativa, uma anemia pouco regenerativa, moderadamente regenerativa ou regenerativa, tá? Então, vamos colocar aqui que, por exemplo, nós fizemos a nossa contagem de reticulócito e o nosso reticulócito, beleza, falou ali para mim que é uma anemia regenerativa, tá? Ou até aqui no hemograma, porque assim, às vezes a gente sabe que o proprietário não quer pagar, o paciente tá crítico, vai demorar para fazer a contagem e tal. Então a gente avalia ali os nossos parâmetros dentro do hemograma. A gente pode tá? Classificar ela como uma anemia regenerativa. Então vamos lá para saber quais são as nossas causas de anemia regenerativa. Beleza, né? A gente já classificou a nossa anemia e agora a gente vai entender um pouquinho dos fatores que acontecem para que a gente tenha essa anemia regenerativa ou não, tá? Então aqui, a gente tem uma baixa de eritrócitos na nossa corrente circulatória, que foi o que a gente já avaliou. A gente tem eritrócitos, a gente tem hematócrito abaixo do valor de referência em hemoglobina também. Então, essa baixa de eritrócitos, que nem a gente comentou, os eritrócitos eles carregam oxigênio. Então, ela vai me trazer uma baixa oxigenação tecidual, tá? Então, uma hipóxia tecidual. Essa hipóxia tecidual, a gente tem que lembrar que o rim também, ele é um tecido. Então, essa hipóxia, ela vai chegar no rim, tá? E o rim vai pegar e falar, opa, tá com baixa oxigênio, vamos mandar eritropoetina para a medula óssea. Então, essa eritropoetina chega na medula óssea e ela vai receber esse estímulo para começar a produzir eritrócitos imaturos e amadurecer eles dentro da medula óssea e jogar para a corrente circulatória ou mandar o que ela tem. Porque toda a nossa medula óssea, ela tem um reservatório ali dentro, né? Ela não tá despreparada. Ela é como se fosse, vamos colocar aqui, um quartel-general, né? Então, tem pessoas mais preparadas, tem pessoas mais imaturas, tem pessoas mais, né, que acabaram de chegar, então, né, sendo treinadas agora. Então, ela vai soltar o que ela tem de mais maduro possível, tá? Então, a gente começa a dar uma retrocedida ali. A gente vai ver um pouco de reticulócitos, corpúsculo de Raul-Joly, meta-rubristos, que é isso que ela vai tentar mandar para corrente circulatória, tá? Então, ela vai mandar essas células, né, para dentro da corrente circulatória e porque já tá com uma quantidade ineficiente ali dentro da corrente circulatória, e esse envio de células imaturas a gente vai começar a observar ali, ó, os nossos meta-rubristos, corpúsculo de Raul-Joly e reticulócitos, tá? Então é isso que a gente vai observar numa anemia regenerativa. Daí você fala, meu Deus, Janaína, mas como que você sabe isso, né? O que que acontece? Então, eu vou mostrar pra vocês o que realmente a gente vê no hemograma, tá? Então, a gente vê isso na lâmina e por isso que a gente avisa vocês. Então, ó, aqui, ó, são o que eu falei dos meta-rubristos, desculpa. Então, é um eritrócito com um núcleozinho, tá? Um eritrócito aqui, ó, a gente já consegue perceber que esse daqui, ele tá um pouco maior do que os outros. Ele tem o quê? Um núcleozinho,
tá? Então, a partir desse momento, a gente fala, beleza, tem meta-rubrícitos, vamos começar a contar ele dentro do nosso hemograma, tá? Ou então, os nossos corpúsculos de Raul-Joly, se a gente conseguir observar aqui, ó, tem um fragmentozinho de núcleo ali em cima. Então, a gente começa a relatar para vocês o que a gente vê. Por isso que é muito importante a gente fazer um hemograma com um patologista clínico, tá? Porque daí a máquina, ela não vai te dar esses parâmetros, tá? Ela não vai te dar o quanto de meta-rubrícito você tem ou não. Ela não vai te falar se tem corpúsculo de Raul-Joly ou não, tá? Ela pode ter uma sigla ali nas máquinas de hemograma que ela te fala se tem anisocitose. Então, se tem alteração de tamanho ali da célula. Só isso que ela vai te falar. Agora, se essa alteração de tamanho ela é um reticulócito ou uma policromasia ou não se sabe, tá? Porque às vezes é só um eritrócito com um aumento de tamanho, tá? Não necessariamente vai ser uma célula imatura, ok? Que nem eu falei, essas células imaturas a gente só vai conseguir confirmar com a contagem de reticulócitos numa coloração específica, tá? E é isso que temos aqui na próxima fotinha. Todos esses eritrócitos mais azul clarinhos são eritrócitos normais maduros. Todas essas células que parece que tem um aglutinadozinho assim, ó, bem roxinho dentro da célula, isso daqui são os nossos reticulócitos. Então, é a nossa organela que corou com a nossa coloração especial, tá? E é isso que a gente vai contar. Então, a gente vai contar quantas células reticulócitos que a gente tem, que tem esses aglutinadozinhos dentro, pra gente classificar e fazer um cálculo relacionado ao hematócrito do paciente e um cálculo relacionado aos eritrócitos pra gente poder classificar se a medula tá respondendo ou não a nossa anemia e se essa anemia ela está regenerativa ou não dentro do nosso hemograma. Então, aqui no nosso fluxograma, tá? Então, a gente já classificou o nosso paciente como anêmico. Então, vamos lá. Então, a gente classificou o nosso paciente anêmico e é uma anemia regenerativa, né? Porque a gente viu esses sinais de regeneração dentro do nosso hemograma. Então, a gente vai verificar se é normocítica normocrômica. Alguém lembra isso da faculdade? Aposto que não. Então, vem aqui comigo que eu vou te ajudar. Então, beleza, já classifiquei que o meu paciente, ele tá anêmico. E ele tá anêmico, ele tem sinais de regeneração no meu hemograma. Então, eu vou partir para o princípio de que o meu paciente, ele tá com uma anemia regenerativa. Porque minha medula, ela tá respondendo, ela tá mandando células imaturas para dentro da corrente circulatória. Então, vamos partir para a parte de que a nossa anemia regenerativa, ela tem duas causas. Tá? Então, ou é hemorrágica ou é hemolítica. Você vai lembrar que a anemia regenerativa ela é 2Hs, tá? Então, hemólise e hemorragia, tá? Então, a partir disso, a gente vai ter que descobrir qual das duas, né? Se ela tá regenerando, qual dos dois parâmetros que é. Ou é a hemólise ou é a hemorragia, tá? A hemorragia, a maioria das vezes a gente consegue ter parâmetros, ela é um pouco mais palpável, porque você consegue verificar, o paciente está tendo vômitos com sangue, está tendo diarreia com sangue, ele foi atropelado, o histórico nos ajuda muito, né? Então, ele foi atropelado e esse atropelamento, quando você vai fazer ultrassom, ali tem sangue livre dentro da cavidade. É um paciente que às vezes tem um tumor e esse tumor, ele tá ulcerado dentro da cavidade abdominal, né? Então, isso a gente consegue palpar, né? A hemorragia é um pouco mais palpável. E, claro, e assim, uma coisa que eu penso, gente, todo clínico deve ter um combo inicial para começar a desvendar os mistérios da veterinária, porque o nosso paciente não fala, né? Então, sempre peça um exame de sangue básico, gente, isso é básico, tá? Se o proprietário não aceitar, é outros 500, mas sempre peça um exame de sangue, pelo menos um hemograma com parâmetros renais e parâmetros hepáticos, no mínimo, tá? No mínimo, e um ultrassom. Ok? Porque daí o ultrassom a gente consegue ter um pouquinho mais de parâmetros, de características que nos ajuda a, principalmente aqui, ó, na nossa anemia regenerativa por hemorragia, a desvendar se tá em líquido livre ou não, tá? Você vai tentar funcionar, você vai ver que vai vir sangue. Então, você vai falar, eureka, né? Temos ali sangue na cavidade. Então, é uma anemia regenerativa com extravasamento de sangue para algum lugar. Então, ali, a gente tem a nossa anemia. Então, vamos colocar aqui
que a nossa anemia, a gente vai classificar ela como macrocítica hipocrômica, né? Ou normocítica normocrômica. Ai, meu Deus, Janaína, já não lembro mais o que é microcítica, o que é, né, normocrômica, não sei mais, né, o que isso significa. Então, se acalma que a gente vai te explicar. Então, pra gente classificar se é macrocítica, normocítica ou microcítica, a gente vai precisar desses dois fatores aqui, ó, que com certeza você já viu no hemograma. O VGM e o CHGM, tá? Eu vou até voltar um pouquinho os nossos slides para você relembrar deles aqui, ó. Todo hemograma tem esses dois fatorezinhos que são super importantes, tá? Então, vamos lá. O nosso VGM, o significado dele é volume globular médio, tá? Então, é o volume que o eritrócito tem, tá? Então, se o nosso VGM, ele tá aumentado, o que ele quer dizer? Né? Ele quer dizer que nossos eritrócitos estão aumentados, ok? Então, vamos lá. Então, anisocitose, que a gente fala no hemograma, refere-se exatamente a isso. Variação de tamanho dos nossos eritrócitos, ok? E se a gente for lembrar do que eu falei nos vídeos passados, quando é que a gente tem uma célula grande, um eritrócito grande? Quando a gente tem organelas dentro dele, que é o nosso reticulócito, quando a gente tem núcleo dentro dele, que é os nossos metarrubrícitos, ou mais para, né, mais um desvio mais para esquerda ali, que são pró-rubrícitos e tal. Então, é quando a gente tem células imaturas. Então, se temos um VGM aumentado, quer dizer que a nossa célula está aumentada. E se ela está aumentada, ela tem organelas dentro. Se ela tem organelas dentro, é porque ela está imatura, ok? E o segundo parâmetro que a gente tem é o CHGM. Então, é concentração de hemoglobina globular média. Então, concentração de hemoglobina dentro de um eritrócito. E se você for lembrar também o que eu falei, quando a célula está imatura, o que ela não tem uma concentração aumentada dentro? Hemoglobina, né? Então, exatamente isso. Um VGM grande, um VGM aumentado, que grande acho que não é bem a palavra, né? Um VGM aumentado com um CHGM diminuído, a gente tem características básicas de uma célula imatura. Então, porque a gente tem um volume globular grande, uma célula aumentada, que tem organelas dentro, com uma concentração de hemoglobina diminuída, né? Então, concentração de hemoglobina diminuída também diz imaturidade celular, porque ela não amadureceu a ponto de concentrar toda a hemoglobina para carregar o oxigênio, ok? Então, aí que a gente parte para nossa parte ali de cima. Então, cítica é sempre tamanho, crômica é cor, tá? Então, aqui, ó, anemia macrocítica. Então, temos VGM aumentado, macro aumentado. Macrocítica hipercrômica. Então, tem menos coloração. Menos quem que dá coloração para a célula dos eritrócitos? Hemoglobina, tá? Então, menos cor dentro das nossas hemácias, né? Então, VGM diminuído, tá? E isso é sinal de regeneração. Então, temos um paciente com um VGM aumentado. Então, a gente pode falar que esse paciente, ele tem uma anemia macrocítica. Então, as nossas, que nem eu acabei de falar, as nossas células, elas estão aumentadas. Ou a gente tem um paciente com um VGM normal. Então, tá dentro do valor de referência. A gente tem um paciente com anemia normocítica, tá? A gente tem um paciente em que o VGM está diminuído. Então, a gente tem uma anemia microcítica. Ok? Relembramos as aulas de patologia clínica da faculdade há 10 anos atrás? Beleza. Então, vamos lá. CHGM, então, é a concentração de hemoglobina dentro do nosso eritrócito. Quem dá a coloração de hemoglobina? Vermelha, né? Então, a hemoglobina normal, a gente tem uma hemoglobina normocrômica. A gente tem uma hemoglobina diminuída, então a gente tem uma anemia
hipocrômica. E a hipercrômica, Janaína, não existe? Não existe, tá? Se o nosso CHGM ele está aumentado, isso quer dizer que tem hemólise, tá? Então, acabou extravasando a hemoglobina para fora dos eritrócitos, porque quando o aparelho ele faz a contagem dos eritrócitos, para ele contar a hemoglobina que tá dentro, né, do eritrócito, ele faz uma hemólise. Então, ele faz a contagem eritrocitária, depois ele faz uma hemólise, extravasa a hemoglobina para fora, ele consegue dosar a quantidade de hemoglobina que tem e consegue diferenciar também os leucócitos. É esse o princípio de um aparelho hematológico, tá? Então, ele faz a contagem de eritrócitos, rompe os eritrócitos, libera hemoglobina, consegue dosar a quantidade de hemoglobina, consegue dosar, contar a quantidade de leucócitos. Ok? O porém é quando essa hemoglobina ela já foi extravasada. Então, além da hemoglobina que está dentro dos eritrócitos, ela já tem um pouco de hemoglobina dissolvida ali no plasma. Isso faz com que aumente o teu CHGM, tá? Isso não quer dizer que você tem uma anemia hipercrômica, porque isso não existe. Isso quer dizer que você pode ter um paciente com hemólise ou hemoglobina livre no plasma. Por isso que é sempre bom daí você dar uma olhada, ver se no plasma não tem alteração de cor, tá? Então, sempre que você tiver um CHGM aumentado, dá uma olhadinha, ver se não tem alteração de cor avermelhada, hemólise 1, 2 ou 3 cruzes no plasma, que isso pode ser a causa do seu CHGM aumentado. Então, beleza. A partir do momento que a gente já classificou toda a nossa parte de hemograma ali, de eritrograma, então vamos lá. Por que que a nossa hemólise ela é macrocítica e hipercrômica? Porque a maioria das vezes a hemólise ela acontece de uma forma gradual, tá? Então, se o paciente ele tem uma hemoparasitose, né, alguma coisa, vamos colocar ali, uma anemia imunomediada, em que tem lise celular, hemólise é lise celular, então extravasamento dos eritrócitos, porque isso normalmente acontece de uma forma, né, um pouco mais lenta, uma forma um pouquinho mais crônica. Então, um hemoparasita, vamos colocar ali uma babésia, ele não infeta o paciente e já solta 3.000 babésias ali para todo mundo parasitar todos os eritrócitos e todo mundo morrer, né? Todos os eritrócitos morrer. Então, não é assim que funciona. Então, de uma babésia, de uma contaminação, ela começa a se multiplicar, contamina outras células, rompe, se multiplica, contamina. Então, é um processo um pouquinho mais crônico. E nessa um pouquinho dessa cronicidade faz com que a medula ela tenha tempo de mandar células imaturas para dentro da corrente circulatória. Ok? Então, normalmente, toda a contaminação, toda a infecção, ela tem um período de incubação que a gente fala, né? Então, é o período em que o parasita ou a bactéria ou o vírus, ela entra na célula, ela se multiplica e ela começa a causar a doença ou a infecção. Então, isso leva um tempo, tá? Leva um período. Então, isso faz com que a medula ou a hipóxia tecidual, ela tenha tempo para começar a mandar células imaturas para a corrente circulatória. Ok? Diferente da hemorragia, porque a hemorragia normalmente ela é aguda. Então, tipo assim, se eu cortei ali um vaso sanguíneo de grande calibre, ou se, né, ali um atropelamento, né, rompi algum vaso, alguma coisa assim, então a hemorragia ela é muito mais aguda, então você perde sangue de uma forma mais rápida. Então, não dá tempo não dá tempo do teu sangue, ele, né, se restabelecer. Por isso que a maioria das vezes ela é normocítica, normocrômica, tá? Não necessariamente de imediato você pode ter uma anemia, ok? Mas normalmente você vai ter uma perda de sangue normocítico, normocrômica, e depois, quando esse sangue ele começa a restabelecer o equilíbrio eletrolítico, isso demora algumas horas, você vai começar a ter a queda do seu hematócrito, tá? Porque exatamente isso. Por exemplo, você tem um sangue total ali e você perdeu uma porção dele. Então, o teu organismo vai jogar todas as células, toda a água que tá dentro da célula para dentro do vaso sanguíneo. Então, vai fazer com que esse teu sangue, ele dilua, ele hemodilua. Então, por isso que a nossa anemia, inicialmente numa hemorragia, ela é normocítica, normocrômica, porque as células, elas estão maduras já. É aquelas células velhas que já estão dentro da corrente circulatória. Daí, a partir disso que a gente começa a ter uma queda do hematócrito, que começa a ter uma diminuição
oxigênio tecidual, a gente começa a ter uma anemia regenerativa, que é macrocítica e procrômica, tá? Mas isso é depois de algumas horas, às vezes até depois de alguns dias. Tem livros que falam que às vezes 72 horas é o tempo que o sangue, né, o líquido tecidual começa a jogar a água para dentro do vaso sanguíneo e começa a ter uma regeneração de medula. Então, às vezes até 3 dias pode ser que o paciente ele fique com o hematócrito normal. Ele vai começar a ter alterações, mas é um pouco mais lento, tá? E tem relatos também de que às vezes pode demorar algumas semanas em que todo o organismo do paciente entre num equilíbrio, que você possa tomar uma decisão e falar: ah, beleza, o paciente realmente tá anêmico, precisa de uma transfusão ou não. Ou, realmente ele vai se regenerar, ele tá estável, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tá? Então, às vezes demora entre alguns dias, 72 horas mais ou menos, ou até uma semana, dependendo da hemorragia. Se você conseguiu estancar, se você conseguiu, né, reparar toda a lesão vascular, ok? E aqui a gente tem uma listagem das nossas causas, que você pode dar uma olhadinha caso ficar na dúvida, né? Claro que não tem todas as causas possíveis, mas pode às vezes te dar um direcionamento na hora que você tá com o teu paciente ali em estado crítico, tá? Então, perdas agudas de sangue, que a gente considera como a nossa hemorragia, tá? Então, pode ser aguda, devido a traumas, úlceras ou lesões de trato gastrointestinal, distúrbios hemostáticos, né? Substâncias que resultam nesses distúrbios hemostáticos, tá? Perda de sangue crônica, que daí a gente pode ter o nosso parasitismo também, tá? Úlceras, neoplasias de trato gastrointestinal ou até de vesícula urinária, trombocitopenia, vitamina K. Então, é uma forma crônica que você pode perder sangue, pode ter ali o nosso caso das nossas petecas e tal. Então, tudo isso é de uma forma crônica, tá? Ou anemias hemolíticas, que podem ser intravascular, ou seja, dentro do vaso sanguíneo, ou fora do vaso sanguíneo, que é quando a gente fala que houve uma fagocitose pelos macrófagos, que pode ser no baço e em menor quantidade no fígado também, tá? Então, isso é extravascular. Por exemplo, um paciente que tá com uma babésia. Então, nem sempre essa célula que o nosso organismo, nosso sistema imune vai identificar ela, nem sempre ela vai fagocitar dentro do vaso sanguíneo. A maioria das vezes essa fagocitose ocorre dentro do baço, tá? Então, isso é uma forma de hemólise extravascular, ok? Então, pode acontecer por distúrbios imunomediados, hemoparasitas, infecções bacterianas podem causar anemia hemolítica também, tá? Produtos químicos e de uma forma extravascular também é todas essas alterações, só que com uma fagocitose fora do vaso, tá bom? Espero ter ajudado vocês e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Deixem os seus comentários, qualquer dúvida estamos à disposição. E vocês podem entrar em contato conosco pelos nossos meios de comunicação que estão aqui embaixo no nosso vídeo. Tchau, até a próxima!